Hoje estou até de farda, porque nós estamos dormindo assim muito tarde. E eu perdi o horário, e lá e vai, foi aquela correria, Senhor, me perdoe, eu não consegui ir hoje. E eu fico um pouco frustrada quando eu não consigo fazer no meu tempo, no meu jeito, que eu já me organizo. E aí tem um tempo para o devocional, tem um tempo para minha oração, tem um tempo para eu me arrumar, tem um tempo para eu tomar meu café. E quando eu perco um pouco assim, como que você se sente quando você perde assim o time de tudo que você tem que fazer, né? A gente fica meio assim chateadinho, mas bola para frente, vamos conduzindo o nosso barquinho com Jesus. Silveirinha, bom dia. Deus abençoe você que está entrando aqui, Francisco, Jô. Que Deus abençoe Fanny, Daniel, que Deus abençoe você que está passando. Eu sei que a gente passa o dedinho para ver o que é interessante que está acontecendo. Que Deus te abençoe e que você dê uma paradinha para ouvir a voz de Deus. Hoje eu estava me lembrando, cedinho, enquanto eu estava conversando com Deus, eu estava me lembrando que a gente passa tanta coisa, né? Jesus, a gente passa tanta luta, são tantos obstáculos, e nós estamos aí com o Rio Grande do Sul, vivendo uma das maiores tragédias que o Brasil já viveu, né? Muito difícil a situação lá no Rio Grande do Sul. Nós precisamos orar, mas nós precisamos agir, nós precisamos ajudar os nossos irmãos, nós precisamos ter uma decisão de tomada de mudança de pensamento e de vida radical para poder ajudar as pessoas mais do que nós falamos. Nós falamos muito, nós vivemos muito de blá 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 e nós agimos muito pouco. Nós somos uma igreja que tem esquecido da ação, do movimento. Acha que é só ir para o culto domingo, chegar atrasado, senta lá na cadeirinha, escuta o que o pastor diz e diz, mas no fundo nós não temos praticado. Quando eu estava conversando ontem com uma pessoa maravilhosa, e a gente estava percebendo que na palavra tem um grau de profundidade naquelas palavras que a gente lê, e a gente esquece que muitas dessas palavras foi o próprio Jesus que disse. E aí nós queremos ler superficialmente. E eu tenho uma coisa no meu coração, versão não é tradução. Estão aparecendo muitas versões que distorcem um pouco para facilitar o entendimento. Não, o Espírito Santo abre o entendimento e fala conosco. E eu estava dizendo que nós estamos acostumados com o raso, a ficar aí com balelinha, aceitando tudo, se me dizem, né? Se me dizem, eu entendo, eu faço e tal. E aí o tempo vai passando e a gente vai percebendo algumas coisas. Mendes, Francisca, Jusilene, Estácio, você que está aí curiosamente só passando aí, Deus te abençoe. E aí, pensando nisso, tem um texto na palavra de Deus. Tem um texto aqui na palavra de Deus, 2 Coríntios 4, 8, 9, que é uma igreja fraca que nós temos no nosso contorno, uma igreja fraca, uma igreja que não tem possibilidade de enfrentamento das trevas, porque não sabe orar, e nós somos culpados. Nós, a nossa geração, esqueceu de ensinar os nossos jovens a orar, a guerrear, super protegemos os nossos filhos, queremos que o Papai do Céu abençoe e que eles fiquem numa bolinha de cristal, protegidos, né? Como é que o pessoal fala agora? Blindados, né? Numa bolha. E aí as nossas crianças não aprendem sobre batalha espiritual, não aprendem a orar como deve ser, não aprendem a caminhar com os pais para ir para a igreja. Eu escuto os pais dizendo, não veio porque está estudando, vai estudar na hora do culto. Conversa é essa, rapaz? Tem 24 horas do dia, nas 2 horas no domingo, que é para ir para o culto, tira para estudar? Tá errado. E o pai concorda, acha bonito. Não, meu filho ficou em casa estudando. Foi mesmo. Depois que ele estiver afastado dos caminhos do Senhor e você estiver pedindo oração por aí para ele se reconciliar, se lembre da sua responsabilidade em educar os seus filhos, ensinando a ele o caminho em que eles devem andar. Nós somos os responsáveis por essa geração fria,
de dentro do quarto, que não consegue receber não, que não sabe perder. O que nós temos visto nas escolas é o ensino da competitividade. Você tem que ser o melhor, você só pode tirar se for 10. Se você tem que tirar até 11, você tem que tirar 11. No dia que você perder, o menino fica louco, não sabe perder, só sabe ganhar. E papai e mamãe são os responsáveis. Tu acredita nisso? Eita Deus da glória. E aí o texto diz assim: de todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desamparados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Deixa eu ver se eu tenho outra versão aqui. Eita Deus da glória. Eu gosto daquela do Almeida. Glória a Deus, aleluia. Deixa eu ver se é essa aqui. Abriu. Vamos lá. Coríntios 4, 8, 9. 2 Coríntios. O Senhor tem falado muito ao meu coração acerca de algumas coisas. Essa versão diz assim: em tudo somos mais atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desesperados. Perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos. Pois nós que vivemos estamos sendo entregues à morte, por amor de Cristo, todos os dias, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Eu não sei se você entende isso, mas as perseguições, as provas não nos destroem, nos fortalecem. As provas que nós passamos operam em nós trazendo vida e não morte. Mas nas nossas mentes conturbadas e cheias de pensamentos errados e vivendo coisas superficiais, nós não entendemos a palavra de Deus como fonte de inspiração e de força. Nós entendemos muitas vezes como limitação. Inclusive na biblioterapia a gente fala sobre crenças limitantes e crenças que são fortalecedoras. Esse texto traz uma força tremenda, porque diz que o Senhor, a vida que nós temos agora, não é nossa, é de Cristo. E por amor a Jesus, nós somos entregues à morte. Entregues à morte como, Cecília? Entregues à morte porque o mundo não quer bem a gente, não. O mundo não faz, ô bichinho tão lindo, bichinho, ô neném lindo, gostoso. Não é assim. O mundo bate com muita força. Então nós temos que estar firmados na rocha que é Jesus, firmados na palavra que tem poder, firmados nos auxílios que o Senhor tem nos dado e não nos deixar abater, porque nós já somos fortalecidos por Ele para vencer os obstáculos, para vencer aquilo que nós podemos fazer, que está ligado ao trono de Deus. O Senhor Jesus tem para nós palavra de vida eterna. O Senhor Jesus tem para nós bondade, tem para nós muitas coisas. E aí, estou vendo aqui um rapaz aqui colocando que Deus é cruel com os gaúchos. Quer dizer para você que quem está plantando a perversidade, a iniquidade, e aí está na Bíblia. Somos nós somos responsáveis, nós temos plantado maldade, nós temos plantado perversidade, nós temos plantado, sabe o quê? Diferença, desigualdade, e tu quer colher o quê? Tem uma coisa que as pessoas precisam aprender em definitivo: Jesus, o nosso Deus, não é perverso, não é maldoso. Eu quero te dizer que nós temos plantado maldade, nós vamos colher o quê? Aquilo que você tem plantado na sua vida. Deus é tudo de bom. Em tudo nós somos atribulados, está vendo aí? Angustiados. Mas nós não somos desesperados, sabe por quê? Porque a nossa esperança está em Deus. A esperança está em Deus. Se nós não crermos na sua palavra, não praticarmos o bem, se você for um crente só de aparência, de campanha,
de visita e não tiver na sua intimidade comunhão, oração, jejum, súplica, arrependimento, as coisas vão acontecer não, querido. As coisas não vão acontecer. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Os crentes precisam retomar as suas posições de batalha, de guerra, da prática do bem. Nós temos esquecido de quem nós somos. E nós precisamos nos transformar naquilo que Jesus quer que nós sejamos. Eu estava me pegando pensando algumas coisas e eu percebi que eu estava pensando algumas coisas que eu poderia ter feito em determinadas decisões que eu tinha que tomar na minha vida e eu não fiz. Mas essas coisas eram assim, respostas. Eu devia ter respondido assim. Aí eu fiquei calada. Aí o pessoal diz assim, fulano, tu é muito besta, não sabe nem dar uma resposta pro fulano. Graças a Deus. Graças a Deus. Que eu não sei dar as respostas na hora certa. Sou atrasada, sabe por quê? Porque eu não vou ferir o outro. Muito obrigada, viu? Obrigada. Setidão, eu não sei. É isso aí, o teu nome aí, ó. Beijo no coração, tá bom? Deus te abençoe. Domínio próprio. Ele tá dizendo que eu tenho domínio próprio. Glória a Deus. Mas aí eu esqueço de dar a resposta. E depois eu fico me remoendo e dizendo assim, Senhor, fulano falou o que quis comigo. E eu não dei a resposta. E às vezes eu sei a resposta. E aí depois eu me lembro que Jesus, no momento de maior dor da vida dele, ele ficou calado. Ele apanhando, quem dizes que tu és, tu dizes, e calado as pessoas queriam, por fina força, que Jesus revidasse tudo que eles estavam fazendo com ele, mas ele ficou calado. Então eu tenho que aprender. Eu tenho que aprender. E ser parecido com Jesus é negar a minha vontade, dizer não vou fazer minha vontade não, porque a minha vontade é ruim. E tem muita gente por aí ensinando para os outros, faça aquilo que dá na sua cabeça, isso é liberdade, não. Isso é burrice. Fazer o que dá na cabeça traz problema. Sem pensar, sem comunicar com Deus, Senhor, qual é a tua vontade? O que tu queres, Jesus, que eu faça? Não comunica com Deus, não tem vibe com Deus. E aí, quando dá tudo errado, a culpa ainda é de Deus. Nós temos negado o nome de Cristo nas nossas ações. Vamos até para a igreja, mas o meu coração é perverso e maligno. Eu oro para os outros se dar mal. Tu já pensou? Eu oro porque o fulano fez uma coisa comigo e agora ele vai pagar. Vai para debaixo do meu joelhinho. Tu acha que isso é cristianismo aonde, gente? E tu acha que Deus está se agradando dessa igreja que ele está vendo? Uma igreja que promove o decreto. Eu vou decretar, que na minha palavra tu decreta nada. Sabe quem é o soberano? Deus. Ele decreta. Na minha vida, o que ele quiser, ele decreta. Agora eu vi um dos absurdos mais terríveis da minha vida, um homem na rádio, dizendo que se você estiver numa igreja, mesmo que você fique incomodado, mas se for uma igreja boa e que você suporte, ouvir a mensagem e você não consegue sair do seu pecado, fique lá. Eu ouvi um homem dizendo isso numa rádio. Jesus, que absurdo! Você tem que mudar a criatura para receber de Deus essa segurança desse texto, que nós somos atribulados, mas não angustiados, porque o Senhor te sustenta. Nós somos perplexos de tanta coisa ruim que acontece na vida da gente, mas nós não nos desesperamos, porque Deus nos dá segurança. Perseguidos, mas não desamparados, porque quem nos ampara é Jesus. Abatidos, você sofre, mas você não é destruído porque o Senhor nos sustenta. E aí a gente deixa Satanás avançar, mas nós contribuímos com o avanço dele.
Que nós possamos parar para pensar que tipo de igreja. Ainda tem aqueles que eu sou igreja sozinho, não preciso ir para a igreja. Que conversa! Se você é cristão, você congrega, você tem um lugar para ir, para adorar com os seus irmãos, ter comunhão. O Senhor vem buscar um povo, mas não vem buscar só pessoas soltas. É um corpo, a igreja é um corpo. Bom dia, Noélia. Um cheiro no seu coração, Senhor Ted. Deus te abençoe. Eu quero dizer para você, acorda, menino, para a vida. Vai viver em novidade de vida, transforma tudo de dentro para fora. Eita! Pare para pensar nessa palavra reflexiva dessa manhã, que eu já tenho que terminar, que eu estou atrasada hoje, mas que o Senhor venha te abençoar e te curar e te libertar de verdade. Leia a Bíblia, rapaz. Vai ler a Bíblia e pede o Espírito Santo para te dar orientação e discernimento que Ele dá. E Ele até fala conosco. Eita, menino, tem muita gente aí querendo ser bonzinho demais, né? Bonzinho, mais do que Jesus Cristo, mais do que Deus, mais justo do que Jesus, do que Deus. Ele conhece todas as coisas, é quase um Deus, menos servo. Vamos parar para pensar? Vamos? Que Deus te abençoe. Eu estava me questionando, você sabe que eu estava me questionando sobre isso? Quando eu estava meditando nesse texto, do Senhor, eu sou mesmo assim, tão ruim? É, querido. É. Nós precisamos mudar. Pense nisso. Que Deus abra o nosso entendimento para a palavra viva e eficaz. Deus te abençoe. Cheiro no coração. Partiu o trabalho. O texto, Cecília, onde é que está? 2 Coríntios 4, 8 e 9. Lê lá. Medita, gasta tempo com isso. Medita na escritura. Um cheiro no coração. Partiu o trabalho. Deus te abençoe grandemente. Bom dia.